Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. O filho é igual. Olá, queridos professores, alunos e superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um comentário de uma lição bíblica da lição de adultos. Neste vídeo nós iremos trabalhar o comentário da lição de número 6, cujo tema é o filho é igual com o pai. Nós iremos trabalhar esta lição neste vídeo, que será trabalhado também amanhã nas classes da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui o textuário que diz assim: mas do filho ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o teu reino. Hebreus 1:8. A verdade prática diz o seguinte: o termo teológico filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Portanto, nós entendemos que Jesus ele é eterno, assim como o Pai. O Pai é eterno, o Pai é divino, o Pai é poderoso, o Pai é onipotente, o Pai é onisciente. Estas mesmas características atribuídas a Deus Pai, também nós encontramos em Jesus como Filho. As heresias que foram desenvolvidas na história do cristianismo para tentar desconstruir a ideia de que Jesus é Deus, assim como o Pai, parte de alguns pressupostos diários em dizer que Jesus teve um princípio. Ora, se ele é filho, então houve um tempo que ele não existia, porque Deus é o Pai dele e Deus o criou. Então ele se torna uma criatura de Deus, né? E surge até aquela pergunta: se Deus Pai se tornou Deus Pai na eternidade ainda, ou se ele se tornou Pai quando o Filho encarnou, ou seja, se esse termo filho ele veio aí para ser cunhado, ou ele foi cunhado aí no processo da encarnação de Jesus. Nós vamos trabalhar isso durante toda a lição. Mas no contexto aqui do textuário, da verdade prática, nós entendemos que Jesus é eterno assim como o Pai, corroborando com o pensamento do profeta Isaías, que ele é o Pai da eternidade. Então o Filho, isto é, Jesus, é igual ao Pai, ou é igual com o Pai. Isso se reflete em alguns textos do Novo Testamento. O que deve ser deixado bem claro amanhã na classe de Escola Dominical é trabalhar essa ideia de filho no Antigo Testamento, né? Qual era a visão do judaísmo acerca de Deus, de filho, o que, né, era o que passava na cabeça de um judeu se alguém dissesse que era filho de Deus, assim como Jesus falou e os escritores do Novo Testamento registraram. Nós entendemos que dentro da religião judaica, dentro da perspectiva judaica, dizer ser filho de Deus era o mesmo que se autodeclarar igual a Deus. Portanto, Jesus foi muito ignorado em seus ensinamentos quando ele fazia essas autodeclarações. Diante do exposto, ainda surgem algumas questões enigmáticas e intrigantes dessa disciplina a despeito da pessoa de Jesus. Por exemplo, se Jesus é igual ao Pai, como vamos entender alguns textos do Novo Testamento que parecem inferiorizá-lo? Por exemplo, se você pegar 14, versículo 28 do Evangelho de João, você vai entender que Jesus se auto-inferioriza. É claro, parece se auto-inferiorizar quando ele diz que ele ia para o Pai, mas o Pai era maior do que ele. Percebe que eu falei que parece, não que ele estava se inferiorizando. Precisamos entender qual o sentido ali daquela ideia de ele dizer que ele era menor que o Pai, isto é, o Pai era maior do que ele. Se ele é igual ao Pai, como ele disse que o Pai é maior do que ele? Outro texto que aparece em Mateus, ele diz também que no retorno dele para a terra, né, no dia em que ele voltaria para a terra, nem os anjos e nem ele mesmo sabia, senão o Pai. Se Jesus possui os atributos da divindade, e dentro dos atributos da divindade ele possui a onisciência, como ele pode dizer que ele não sabia o dia que ele voltaria para a terra? Outro sim, nós encontramos em Apocalipse que ele está sentado à direita do Pai. Também em Colossenses, a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Ora, se ele está sentado ao lado, que posição de honra seria essa? Então são questões que devem ser entendidas dentro da lição de amanhã, uma vez que nós iremos trabalhar a ideia de que Jesus é igual ao Pai. O que deve ser também trabalhado, ainda que pegando um gancho aqui do textuário,
e da verdade prática é que Ário, um famoso teólogo, surgiu na história do cristianismo, principalmente aí concentrou seu estudo na cristologia bíblica. Ele dizia que Jesus não era eterno, houve um tempo que o verbo não existia. E ainda surgem as perguntas de dizer que se Deus Pai recebe esse título de Pai por ser Pai na eternidade ou no processo da encarnação do Filho. Outra coisa que deve ser trabalhada também na lição de amanhã é essa ideia de filho, nós sendo filho de Deus, no sentido adotivo, e o Filho de Deus, isto é, Jesus, né, no sentido, em outro sentido. Qual seria a diferença de nós na condição de filho de Deus e Jesus aí apresentado nas Escrituras também como sendo filho de Deus? O texto de Hebreus é um texto que serve para refutar o pensamento de alguém que tenta desconstruir a ideia de que Jesus não é eterno e que Jesus, na condição de filho, não é igual ao Pai. A lição vai trabalhar 3 tópicos. O primeiro tópico, o comentarista vai trabalhar a ideia da relação do filho com o pai. No segundo tópico, ele vai trabalhar a heresia do subordinacionismo. E no terceiro tópico, ele encerra como essas heresias, ou essa heresia do subordinacionismo, ela se revela nos dias de hoje. O que deve ser deixado bem claro aqui, de antemão, nesse primeiro tópico, a despeito da doutrina bíblica da relação com o filho e com o pai, é que, por exemplo, a ideia de Jesus se autodeclarar filho de Deus era uma prova contundente de sua divindade, de sua igualdade com Deus. Ou seja, dentro da religião e da filosofia judaica, alguém dizer ser filho de Deus naquela época era o mesmo que dizer que era igual a Deus. Portanto, você vai encontrar em vários textos do Novo Testamento, os autores, os apóstolos, o próprio Jesus falando que ele é o Filho de Deus. Quando ele faz essa autodeclaração, nós podemos fazer um contraste. Ora, assim como o termo Filho do Homem é uma referência às suas características humanas, assim também o termo Filho de Deus são características atribuídas a Jesus a despeito de sua deidade. Nós vemos aqui no significado teológico, nós podemos pegar João capítulo 8, versículo 42, onde o comentarista coloca que Jesus dizendo: eu saí do Pai, né, e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Ele diz ainda em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Percebe essa correlação de Jesus com Deus, né? Jesus e Deus, ali o Filho e o Pai, o Filho e o Pai. Você vê ali na questão da ressurreição de Lázaro, né, ele conversando com o Pai. Vários contextos do Novo Testamento você vê essa relação. Mas, quando ele esteve diante também de Herodes e perguntar para ele se de fato ele era o Filho de Deus, ele diz tu dissertes. Outros evangelistas vão dizer que ele diz eu sou, né? Então, quando ele faz essa autodeclaração, ele estava ali praticamente dizendo que ele era igual ao Pai, corroborando com o pensamento de João. Você tem ali João 10, 31, eu e o Pai somos um só. Você tem um numeral em grego, um. Esse um, ele diz respeito à unidade de Deus, que são 3. Aliás, esse um diz respeito à sua divindade, que ele é um Deus, mas o termo somos, aí que está no plural, diz respeito à sua pluralidade distinta de 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diferente de Orígenes, que acreditava que o Pai era maior que o Filho e o Filho era maior que o Espírito Santo, né? Ou seja, Deus era maior que o Filho, né, o Deus Pai, o Filho era maior do que o Espírito Santo. Então você tinha uma escadinha de deuses, né, de acordo com Orígenes, que é uma heresia bem perigosa. Então, por exemplo, gente, dentro do Antigo Testamento, nem sempre também o filho, ele chamava alguém de pai quando ele era filho biológico. Você vê a questão aqui de Reis, se você pegar, por exemplo, sua Bíblia em Reis, capítulo 2, versículo 11, o profeta Eliseu chamou Elias de pai, quando ele estava indo para o céu ali no redemoinho. Da mesma forma, Jeoás, o rei de Israel, chamou o profeta Eliseu de pai, quando ele estava acamado ali no leito da morte. Então essa ideia de pai, essa correlação, falava muito sobre a questão de respeito e de igualdade. Mas num conceito do Novo Testamento, quando Jesus dizia que ele era igual ao Pai, é filho de Deus, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, né, igual ao Pai. Isso suscitou muita ira nos judeus, porque Jesus estava falando estas coisas. Então
Então o que deve ser deixado bem claro aqui é que Jesus de fato ele é Deus, ele é igual ao Pai, no sentido de que, desconstruindo a ideia de Ário aqui, porque Ário acreditava que Jesus, por ser filho, né, eles acreditavam que Jesus teve um princípio na eternidade. Ora, se Jesus é filho, então ele teve um princípio, porque todo filho tem um pai, né? E se Jesus teve se tem um pai, então o pai o criou, né? Então houve um tempo que o verbo não existia. Isso seria a perspectiva de Ário. Mas isso é anacrônico, isso é incongruente, isso não coaduna com as escrituras, tá, gente? O comentarista coloca aqui o filho é Deus, né? Ele coloca que o filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para se referir à relação única do filho unigênito com o pai. A expressão filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia, tá, do que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado diz, mas do filho diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículo 6 ao 7. Então Hebreus, capítulo 1, versículo 8, é uma ratificação do livro dos Salmos, no capítulo 45, versículo 6 e versículo 7, fazendo uma referência à pessoa de Cristo. O comentarista coloca aqui, porque já houve tantos debates na história do cristianismo a despeito desse tema. Uma coisa que está bem nítida e clara, que Jesus é igual ao Pai, né? O Filho é igual ao Pai. A questão dos seus atributos, né? da sua divindade. Tu amas a justiça e aborreces as impiedades, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que história é essa? Que o Deus do versículo 7 está ungido o Deus do versículo 6. Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8, trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. É interessante porque nós temos aqui quase uma redundância, né? Se você pegar, por exemplo, o livro de Salmos, né, no número 45, versículo 6 e versículo 7, então vamos encontrar que lá parece que há dois deuses, um ungindo o outro. Da mesma forma aparece também de uma forma repetitiva no livro de Hebreus. Mas Hebreus é mais claro em nos dar o arcabouço dessa retórica, vamos dizer assim, que como é que o versículo, o Deus do capítulo 6 está ungindo o Deus do capítulo 7. Ou seja, nós temos dois deuses aí de forma alguma. O que nós temos aí é uma correlação entre o Pai e o Filho. Nós temos uma correlação entre o Pai e o Filho, aonde Jesus está conversando com o próprio Pai, ou o Pai conversando com o próprio Filho. Nós vamos ver isso no Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos os homens, né? Eis que o homem agora é como um de nós. Jesus ali no processo da encarnação, e quando ele estava falando com o seu discípulo, ele disse que ele ia para o Pai. Depois ele disse, olha Pai, me dá a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eles tinham essa correlação. Então Jesus não se torna filho no processo da encarnação. Respondendo a pergunta que eu fiz no início, ele se torna filho não no processo da encarnação, que o verbo se fez carne, mas ele já era filho na eternidade, junto ao lado do Pai. Ele já tinha essa glória com o Pai. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não, essa expressão é-me dado todo o poder nos céus e na terra não diz respeito que Jesus estava recebendo o poder de alguém que era maior do que ele, como sugere os testemunhos de Jeová. Jesus estava só pegando o poder que ele havia, pelo processo da quenose, do esvaziamento de sua glória, ele estava retornando a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Portanto, Jesus é igual ao Pai. Aí, como explicar o texto do capítulo 14, versículo 28, que o Pai é maior que ele? Gente, ele estava falando no sentido de ser humano. A gente já trabalhou isso na lição anterior. Ele é um ser humano também. Jesus era um ser humano, divino e humano. Como humano, ele não ousou dizer que ele era maior que o Pai. Até porque lá em Hebreus a Bíblia diz que ele foi feito inferior aos anjos pelo processo da encarnação. Ora, se no processo da encarnação ele foi feito inferior aos anjos, como ele poderia ousar dizer que ele é maior que o Pai, uma vez que ele estava em um corpo humano também? Do mesmo modo se repete essa perspectiva lá em Mateus. Ele não sabia na condição de homem quando ele retornaria, mas é claro que ele sabe hoje que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Assim em Apocalipse, que ele está sentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso. Gente, aqui surge até uma questão muito enigmática, intrigante. Se Jesus está sentado à direita, ou seja,
se ali deve ser entendido como literal ou figurativo. Jesus está sentado literalmente no trono, ou seja, existe 2 tronos na eternidade, ou existe 3. Tem umas pessoas que dizem assim, vamos ter 3 tronos na eternidade, o trono do Pai, o trono do Filho, o trono do Espírito. Eu não acredito particularmente que haverá 3 tronos na eternidade. Até porque se nós dissermos que tem 3 tronos na eternidade, eu tenho dificuldades em interpretar alguns textos de Apocalipse. Principalmente esse aqui, que a Bíblia diz que ele se assentou no seu trono junto com... ele disse, olha, aquele que vencer, eu vou dar o poder de se assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai, né, junto do meu Pai. Será se todo mundo vai caber nesse trono de Jesus? Ora, se um trono que ele está sentado, todo mundo vai sentar nesse trono, todo mundo vai caber nesse trono, a igreja todinha do mundo inteiro que vai para o céu vai conseguir sentar nesse trono. Logo eu entendo que aqui não se diz respeito a uma questão literal, mas figurativa. Outra coisa, se tem 3 tronos na eternidade, onde é que está o trono do Espírito Santo? Ninguém encontra em algum texto da Bíblia o trono do Espírito Santo. Claro, aqui está o trono do Espírito Santo. Nós não entendemos que essa questão de que ele está sentado à destra diz respeito à honra, a poder, à grandeza, à sua equidade. Assim como coroas que nós receberemos na eternidade, nós não receberemos coroa literalmente, coroa de ouro. Deus vai botar uma coroa de ouro, coroa de bronze, uma coroa de prata na nossa cabeça. Todo mundo aparecer. A Bíblia fala mais de 4 tipos de coroa. Vamos ficar com 4 coroas lá na cabeça, literalmente. Logo eu entendo que essas questões são figurativas e devem ser entendidas dessa perspectiva. Mas o professor também pode explorar o tema, pode discordar, desde que haja um argumento conveniente e plausível com base no exposto. Diante disso, nós entendemos a questão aqui das heresias que surgiram no decorrer do cristianismo, a despeito da pessoa do Filho de Jesus Cristo. Nós temos a heresia do subordinacionismo. O que é a heresia do subordinacionismo? É aquela velha heresia também, que já foi trabalhada acerca de Arius, né, que dizia que Jesus não é igual ao Pai, que Jesus é menor que o Pai, é um Deus de segunda categoria. Orígenes até dizia que nessa escadinha de Deus, o Deus Pai era maior que Deus Pai aqui era maior que o Filho, e o Filho aqui era maior que o Espírito Santo. Então você tinha uma escadinha de deuses aí, né? E os 3 ali superior à ordem angelical. Então Orígenes, um famoso, um profícuo, patrístico, um grande apologista da fé, ele também de vez em quando ele tinha uns pensamentos meio que contraditórios à ortodoxia cristã. Orígenes foi um famoso teólogo, importante na sistematização das doutrinas da teologia sistemática, teologia cristã e teologia bíblica, mas Orígenes tinha uns pensamentos meio tortos, inclusive esse, que ele compartilhava de uma ideia neoplatônica, era contrária aos pressupostos teológicos dos fundamentos apostólicos, né? Orígenes caminhou no mesmo rastro de Arius, que dizia que Jesus não é eterno e que Jesus teve um princípio. Eis aí a face do subordinacionismo. Jesus não é igual ao Pai. Tá? O subordinacionismo é uma doutrina que declara seu filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Logo nós temos aqui que essa ideia do subordinacionismo caminha nesse mesmo rastro. Jesus é inferior ao Pai, o Pai manda no Filho, o Filho está subordinado ao Pai. Então não existe para eles aí essa igualdade entre o Filho e o Pai. Nós temos no período pré-niceno, gente, o que é isso pré-niceno? Niceno vem de Niceia. Niceia foi um concílio que aconteceu na história do cristianismo para tentar refutar as heresias a despeito da pessoa de Cristo. Então, aí o subordinacionismo, aí, entre o século II e III, uma tentativa ainda que é equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles faziam com base em alguns textos de uma exegese péssima, como já foi citado aqui, João 14:28, que Jesus disse que era maior, o Pai era maior do que ele, mas ele falava isso na condição de homem. Então a doutrina ou a heresia do subordinacionismo, ela trabalha essa ideia de inferiorizar a pessoa de Cristo. Como o subordinacionismo revela nos dias de hoje? No conceito islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nós entendemos que nós temos as 3 maiores religiões do mundo, a saber, nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo e nós temos o islamismo.
tá? E nós temos outras aí, temos o hinduísmo, temos o budismo, mas o islamismo, eles não acreditam em Jesus como filho de Deus também. Inclusive Maomé, ali, ele ocupa a pessoa de Cristo dentro da religião ali dos muçulmanos, né? Maomé é importante mais do que Jesus dentro da cultura muçulmana. Portanto, eles não acreditam em Jesus como sendo filho de Deus, como um ser poderoso, um ser de atributos como o Pai. Então o Alcorão, que é o livro sagrado deles, afirma que é blasfemo dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base em uma péssima interpretação, pois isso significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus livros afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentavelmente, ou lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. Tá? E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O que o comentarista está querendo dizer aqui é que, de acordo com a perspectiva dos muçulmanos, essa ideia de que o cristianismo, isto é, nós pregamos a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, eles entendem que isso é uma blasfêmia, pois eles acreditam que houve uma relação ali sexual entre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive existem aberrações teológicas que dizem que o Espírito Santo fez relações íntimas com Maria para conceber a pessoa de Cristo. Gente, são questões que fogem do nosso imaginário humano. Como aconteceu isso? Como Deus coloca um ser divino dentro do ventre de Maria, sem que haja um processo físico, né? Ou seja, uma relação humana, mas uma questão divina. São coisas que fogem à nossa compreensão humana, mas jamais vamos aberar para a ideia de que houve de fato um toque entre a pessoa do Espírito Santo com Maria e que Jesus foi concebido. Portanto, a ideia de que Jesus é Filho de Deus não parte do pressuposto que ele recebe esse título ou ele tem esse princípio na encarnação, mas na eternidade. E é um título dado. E isso não diz respeito que ele tem esse título ali para tornando Deus o Pai a partir de um momento na história da eternidade, ou do conceito espiritual, dos parâmetros da atmosfera em que ele está inserido. Mas Jesus, ele é eterno. Ele é eterno. Portanto, nós repudiamos veementemente, eu repilo isso, porque isso não é coerente com as Sagradas Escrituras. O movimento das Testemunhas de Jeová, que se revela também como uma heresia do subordinacionismo, estes confessam publicamente que crê na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Então nós temos aí as heresias que surgem nos dias de hoje, que é o subordinacionismo, se reflete nos Testemunhos de Jeová, que acredita que Jesus é um Deus menor, um Deus de segunda categoria. Os muçulmanos também, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Né? Por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles já perverteram, já mudaram o prólogo, o preâmbulo de João mais de 3 vezes, gente, pra você ter uma ideia. Então você tem aí, por exemplo, a expressão, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você tem kairologos em protosteon, ou seja, kairologos que diz respeito à pessoa de Cristo. Aí eles usam a expressão hologos, que é um artigo indefinido, que é um artigo definido que aparece para a expressão de Deus, que não aparece no original grego, o artigo indefinido, né? Lá eles colocam Aí eles vão traduzir a expressão hologos, né, se referindo à pessoa de Cristo, porque quando vai falar a despeito da segunda parte do texto, o artigo não aparece. Lá eles colocam um artigo que não existe dentro do texto, que seria o predicativo do sujeito. Então eles pervertem a gramática grega para fundamentar uma ideia errônea acerca da doutrina deles. Jesus não é um Deus, porque se ele é um Deus, então ele seria mais um Deus. Então ele seria um Deus com o Pai. Então ele não é um Deus com o Pai, ele é um Deus. Tá? Então isso feriria os princípios até das próprias Escrituras, que diz que não há Deus fora dele. O Senhor é um. Eu e o Pai somos um. Ele é um Deus, mas a expressão somos diz respeito a uma pluralidade, que seria Elohim, né? A pluralidade majestática de Hashem, que os judeus vão ter aí para se refugiar. Mas nós cremos que Jesus é o Deus bendito eternamente e o Filho é igual ao Pai. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente. E amém.
subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. O filho é igual